nas redes sociais. Aqui no Facebook, no Instagram, tá lá William, meu nome é W-I-2-Ls e A-M de Maria. No Instagram tá William S. Barros, tudo junto, porque meu nome do meio é Silva. Então tá William S. Barros. Vai lá e segue a gente no Instagram. E no YouTube, PR de Pastor, espaço William Barros. W-I-2-Ls e A-M de Maria. William Barros. E aí, se inscreve no nosso canal. Eu confesso a vocês, eu estava pedindo aqui semana passada para vocês entrarem no nosso canal no YouTube para a gente chegar a 2.000 pessoas. Eu quero dizer para vocês que com a ajuda de vocês, nós já passamos disso. Nós já estamos caminhando para 2.100 pessoas agora. Então, para a glória e honra do Senhor, para muita gente isso é pouco, mas para gente que não, eu nunca me importei muito com isso, nunca me interessei muito, é uma bênção. Quando eu comecei essas lives com vocês aqui na quarentena, eu devia ter umas 1.300, 300 e alguma coisa. Quer dizer, nesse período aí de quarentena já entraram aí mais de 700 pessoas aqui no nosso canal. Então a gente está chegando aí perto de 2.100 pessoas. Então com a sua ajuda, nós vamos ultrapassar isso aí para poder a gente alcançar muita gente com a palavra de Deus. Tá bom? Agora, vejam. No vídeo anterior eu ministrei sobre o capítulo 1 de Romanos 12. E eu destrinchei ele com vocês aqui. Dando sequência ao que nós vimos, nós entramos agora no verso 2. Entramos no verso 2, irmã Vanilda. O texto vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou repetir o texto. A Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora vamos entender isso. Vejam. Esse texto ele parece um choque. Inicialmente é chocante. Por quê? Eu vou te mostrar. Deus vira para nós e diz: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o que significa isso literalmente? Eu lembro que a minha filha mais velha, quando era pequenininha, e não gostava de comer uma coisa ou outra, e aí para poder ajudar a amenizar, a gente lembra, vocês lembram quando a gente era pequena, a mãe da gente falava o quê? Não, vai ficar forte igual o Popeye, come a verdura, come o legume, vai ficar forte igual o Hulk, e não sei o quê. E uma das táticas eu lembro quando era criança da sopa de letrinhas. Vocês lembram disso? Da sopa de letrinhas. E aí você acabava olhando a sopa, que legal, vamos comer essa letrinha aqui. E isso era uma forma de interter a criança e fazê-la interessar pela comida. Eu lembro quando minha filha era pequena, quando queria dar sobremesa, por exemplo, uma gelatina. Pegava as formas, por exemplo, de estrela, de boneca, de bolinha, e coloca a gelatina, o líquido da gelatina. Então coloca no freezer, coloca na geladeira. Depois de algum tempo você tira de lá, e quando você vai tirar da forma, se era a forma da estrelinha, a gelatina sai em forma de estrela. Se era a forma da boneca, a gelatina sai em forma de boneca. Se é a forma em forma de bola, sai lá a gelatina em forma de bola. Quando Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, sabe o que Deus está dizendo literalmente? É isso que o texto está dizendo literalmente no original, que é o grego, a língua do Novo Testamento. A Bíblia está dizendo: não aceite a forma do mundo. Não aceite a forma do mundo. Aí acende o alerta para nós. Qual alerta? Epa! É possível que uma pessoa esteja dentro da igreja, mas sem que perceba, ela tenha sido moldada conforme o pensamento do Deus desse século. É isso que Paulo está enxergando como perigo também em Roma, na igreja em Roma. E ele escreve à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos. É o perigo da gente ter experimentado a graça, ter se convertido de verdade, mas com o tempo começar a voltar a rudimentos e práticas de pecado e começar a achar que isso é normal.
é normal, porque muita gente faz, é normal, porque na verdade não tem problema, me mostre na Bíblia onde é pecado isso. Ou seja, a gente começa a aceitar a forma do mundo na nossa vida. Começamos sem perceber a ficar igual ao mundo, sem sair de dentro da igreja. Esse é um grande perigo que açoita todo cristão genuíno. Ou seja, ser cristão, mas na verdade a forma que o fez, a forma na qual está moldado o seu caráter, é a forma do mundo. E nesse caso, lembre que a Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. E qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando fala de mundo, aqui não está falando do planeta Terra, natureza, geografia, vales, rios, montanhas, não. Está falando do sistema mundano corrompido pelo pecado, pelo diabo. Agora vejam, ele vai dizer em seguida algo tremendo. Ele diz: não vos conformeis com este mundo. E qual é a receita de Jesus para vencer esse perigo? Ele diz: mas transformai-vos. E é nisso que é um choque tremendo, porque pensa, talvez você que está me vendo agora diga: não, eu sou transformado. Epa, eu? Não, eu sou salvo, eu sou crente. Ele diz: transformai-vos, mas lembra que no verso 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está falando para ímpio, ele está falando para nós. Aí, olha que coisa interessante. Quando você pega 2 Coríntios, a Bíblia vai dizer no capítulo 3, se eu não me engano aqui, verso 18, a Bíblia diz que somos transformados pelo Espírito Santo. Mas aqui, nesse texto, a Bíblia diz: transforme-se. Calma aí, é o Espírito Santo que me transforma ou é eu que me transformo? Vamos entender isso. Em 1 Coríntios ele vai dizer que o Espírito Santo nos transforma. E realmente quem nos transforma pela palavra é o Espírito Santo, não é? Agora vejam, a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, como pode então a Bíblia também dizer aqui em Romanos 12, transformai-vos, ou se transforme? Como eu posso me transformar ou é o Espírito Santo que me transforma? As duas coisas se complementam e não são antagonistas umas à outra. As duas se complementam. Vejam, o Espírito Santo age na vida cristã, mas quando a Bíblia diz transforme-se, significa, em primeiro lugar, Deus não pode transformar uma pessoa que não quer mudar. Deus não pode transformar uma pessoa que não aceita mudança na sua vida. Entendeu? Deus não pode transformar. Quando diz transforme-se, está deixando claro que cabe a mim assumir também responsabilidade de viver em transformação, de viver em novidade de vida, procurar isso, procurar de verdade, buscar isso em Deus. Então olha o que vai acontecer. Ele vai dizer aqui, olha só, primeiro a gente precisa entender, o Espírito Santo é o agente transformador, ele transforma pessoas. Agora, em segundo lugar, quando ele diz transforme-se aqui em Romanos 12, ele vai explicar que transformação é essa que acontece. Você experimentou a graça, você foi à igreja, você recebeu a palavra, e ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Como pode... Olha só, como é que isso é tremendo isso. Ele deixa claro, entendo o que eu vou explicar a você. Ele deixa claro que o maior campo de batalha da vida cristã não para apenas na batalha espiritual, no mundo espiritual. Anjos, demônios, etc., potestades, jejum, oração. Não. Ele deixa claro que um dos maiores campos de batalha, onde se trava a guerra de verdade, é a mente. Quando a Bíblia fala que sobre tudo deve se guardar o coração, porque dele procede as saídas da vida, está falando justamente da mente. Quando uma pessoa fica endemoniada, o diabo lhe toma o quê? A mente. Ele não sabe o que está fazendo naquele momento possesso. O diabo lhe toma a mente. Se o inimigo consegue fazer com que você, em sua mente, acredite que não tem mais vitória, que está derrotado, que você está perdido, lhe roube a esperança,
e faz você pensar como ele quer, acabou, ele destruiu você. Você está fadado ao fracasso. Muitas pessoas se mataram depois que perderam a esperança. Não foi assim com Judas? Acabou, não tem esperança. Se mata. Olha bem, esse campo de batalha na mente, isso é algo tão tremendo. Vejam, vou lhe dar alguns exemplos, algumas colocações para ajudar você a entender. Vejam, Jesus estava em Nazaré. Jesus estava em Nazaré. Abre o rolo do profeta Isaías na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu. E foi lendo o restante do texto da profecia de Isaías, que havia profetizado 700 e poucos anos antes. O que acontece, quando ele termina de ler o rolo, ele olha para todos na sinagoga e diz: hoje esta palavra se cumpriu no meio de vós. Qual foi a reação? Escândalo. Todos se escandalizaram. E aí tentaram matar Jesus. Agora, olha o resultado disso. A Bíblia diz que Jesus estava admirado da incredulidade deles. E passou a percorrer as aldeias e cidades vizinhas, pregando? Não. Curando? Não. A Bíblia diz ensinando. Por quê? Porque ele percebe que a mentalidade que domina a região é uma mentalidade que bloqueia a possibilidade de um despertamento e de um avivamento espiritual. É tremendo. A Bíblia diz que estava em incredulidade, estava admirado da incredulidade deles. E olha só, né? William não, é Jesus. A Bíblia diz, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes diretamente as mãos. Ou seja, Jesus não pôde fazer toda a grande obra que costuma fazer em todos os lugares onde passava na Galileia, por causa da mentalidade do coração deles, que bloqueou a manifestação de um grande avivamento. Vejam, se você não muda a sua mente, você não vive avivamento. Se você não muda a sua mentalidade, você continua preso. Se você não muda a sua forma de pensar e começa a pensar como Deus desse século, você está fadado, destruído. Agora, imagine, uma pessoa que faz, por exemplo, redução de estômago. Como é que funciona? A pessoa faz algumas sessões com um psicólogo, é avaliado e então é dado também o laudo para poder fazer a cirurgia. É uma cirurgia complexa, é uma mudança radical na forma que a pessoa, no seu estilo de vida vivia. Então é necessário acompanhamento. E o que acontece? Quando acaba... hoje é menos agressivo, talvez, as cirurgias mais modernas, mas as antigas eram bem agressivas. Muita gente morreu por não se adaptar depois. O que acontece? Aí imagina, depois da cirurgia a pessoa faz algumas sessões também com psicólogo e é uma mudança radical. E o que acontece? É muito comum, talvez você conheça alguém que tenha passado por isso, é muito comum, depois da cirurgia, a pessoa geralmente emagrece rapidamente. Se ela tinha, por exemplo, obesidade mórbida, estava no nível 3, por exemplo, de obesidade, a pessoa costuma perder muito peso rapidamente. Quem não convive diretamente com a pessoa, diariamente com a pessoa, é possível até que não reconheça ela na rua. A pessoa emagreceu em um ano 40, 50 quilos. Em 2 anos a pessoa emagreceu 80, 100 quilos. Então, em alguns casos, a pessoa fica irreconhecível. Quem não tem um convívio próximo, não reconhece se vê na rua. E o que acontece? Imagina uma pessoa dessa. Emagrece drasticamente. Mas o que acontece em muitos casos, e é mais comum do que pode se imaginar, a pessoa emagrece muito e depois de algum tempo começa a ganhar peso novamente. Começa novamente a ganhar peso. Não exatamente como era antes, mas começa a ganhar muito peso. E aí, um exemplo disso, a pessoa vai num self-service com você. E ela, imagine que ela coma 400 gramas no máximo, mas ela faz um prato de 1 quilo, ou até mais. Aí quem olha, mas você vai comer isso tudo? Não, eu coloquei aqui, mas eu vou levar a quentinha para casa. Eu já fiz de uma vez, depois só levo a quentinha. Mas não é isso, é mentira. É porque a pessoa está magra, mas aqui ela continua pensando como gordo. E enquanto ela não mudar a forma de pensar, enquanto pensar como gordo, ela nunca ficará magra. Se ela não mudar a mentalidade, ela nunca mudará de verdade. Jesus vai dizer para nós o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Ou seja, é uma transformação que complementa do salvo. O Espírito Santo mudou você. Agora você precisa mudar a sua forma de pensar. Por que o cristão precisa ler a Bíblia? Eu quero aconselhar você. Novamente, em outros vídeos já falei sobre isso. Precisa ler a Bíblia diariamente. Precisa, meditar na Bíblia diariamente. Colocar como meta, por exemplo, ler a Bíblia toda em um ano. Se você sabia que se você ler 60 capítulos da Bíblia, você lê a Bíblia em 30 dias? Se você ler 30 capítulos da Bíblia por dia, você lê a Bíblia em 2 meses. Olha como é que não é difícil. Em 4 meses você lê a Bíblia toda. Em 4 meses, ou seja, 3 vezes no ano você leria a Bíblia toda se você gastar 20 minutos lendo a Bíblia. De Gênesis até Apocalipse. Gênesis 1 e começar. Tudo que você precisa é de 20 minutos. E você leria a Bíblia 3 vezes por ano. Meditar na Bíblia, pensar na Bíblia. Permitir que a Bíblia molde a sua forma de pensar. Enquanto não houver despertamento para isso, enquanto você for refém da superexposição do que o diabo investe para que você veja, que você assimile, você acredite, pense no que eu vou dizer. Para que o diabo precisa destruir uma pessoa que está na igreja se ele já domina a mentalidade dela? E acaba fazendo dela um agente dele no meio daquele grupo, daquelas pessoas. Eu pergunto, o que você pensa sobre sexo? Sobre drogas? Sobre bebida? O que você pensa sobre casamento? O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre autoridade? Sabe? Todas essas coisas e muitas outras. O que você pensa sobre homossexualismo? O que você pensa sobre pais e filhos? O que você pensa sobre vingança? O que você pensa sobre perdão? Todas essas coisas, o inimigo vai lutar para dominar na sua vida as definições delas. E se ele consegue dominar o que você pensa acerca disso, você é dele. Pensem, se ele consegue fazer você pensar sobre sexo como ele quer, ele vai destruir sua vida. Se ele consegue fazer você pensar sobre dinheiro como ele quer, você agora está com a vida presa a ele. Se ele consegue fazer você pensar, se o inimigo consegue fazer você pensar como ele quer sobre casamento, sobre lar, pensem, ele vai destruir sua vida. Então você precisa ouvir o que eu vou ministrar até o final, que eu vou falar muitas coisas importantes aqui. Bem, como esse é um assunto longo, como esse é um assunto bem longo, eu vou dividi-lo em 2 partes. Eu vou dividir 2 partes, essa parte do verso 2 de Romanos 12. A primeira coisa, eu quero que você frise o que eu expliquei até agora. Nós entendemos que o perigo que a igreja em Roma vive é o perigo que nós vivemos. Jesus enxerga o perigo de que estar na igreja, mas pensar como o mundo pensa, pensar como o inimigo quer que você pense. E nós aprendemos agora também que Jesus explicou dizendo que essa transformação, veja, o Espírito Santo nos transforma para a salvação e nós devemos transformar-nos na nossa forma de pensar conforme nossos próximos passos na vida cristã. Tá? Você aceitou Jesus, agora a palavra precisa moldar sua vida cristã. E aí vai mudar a sua mentalidade. Sem isso não há avivamento, sem isso não há despertamento, sem isso não há libertação real. Nós aprendemos aqui, quem domina a sua mente, quem ocupa o espaço na sua mente de autoridade, domina a sua vida. A grande batalha na sua vida é pela sua forma de pensar. Se o diabo controlá-la, ele acabou com você. O que você pensa sobre aborto? E muitos outros assuntos que eu vou falar aqui nessa live. Vejam, eu expliquei a vocês também o seguinte. Veja, ele mostra que esse processo é o qual? Transformação, olha só, transformação pela renovação, ou seja, você é transformado quando há uma renovação na sua forma de pensar. Sem isso, não há avivamento. Não há mudança verdadeira, não há mudança real. Essa live vai ser curta e eu termino ela aqui agora, porque se eu seguir vai demorar muito. E eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou entrar quente, vou entrar fundo nesse ponto
e vou falar muitas coisas tremendas aqui. Eu quero pedir a você que me ajude, que chame todo mundo para poder ouvir o que eu vou falar aqui amanhã. Vou trazer muitas coisas tremendas da vida prática sobre casamento, sexo, dinheiro, aborto, drogas. Vou falar sobre várias coisas com base, com fundamentação dentro da palavra sobre esses pontos. Então, guarda isso, porque esse é um momento importante onde há um processo de mudança e de libertação. O inimigo não quer que você ouça, não quer que você entenda, não quer que você fique aqui para poder receber essa palavra. Algumas pessoas dizem, não, já sei tudo isso aí, porque não querem ser confrontadas. E vou lhe dizer sem medo de errar, sem confronto não há mudança. Sem confronto não há libertação. Sem confronto não há vitória. Existem áreas na sua vida que precisam mudar. E enquanto você não admitir e aceitar que precisa ser tratado nessas áreas, você não será feliz. Essa é a realidade. Existem áreas na sua vida que precisam urgentemente da intervenção cirúrgica, daquela que penetra até as juntas e medulas, até a divisão da alma e espírito, a palavra de Deus. E eu estou aqui essa noite como instrumento de Deus, que é o hábil cirurgião para fazer esse processo, para poder ajudar você a viver uma vida diferente, uma vida melhor. Você pode ter errado várias vezes, mas a partir de hoje é a chance que Deus está lhe dando para mudar a sua vida para sempre. Então, fica com a gente aqui. Amanhã eu vou retornar 9 da noite. Amanhã não tem culto, como hoje. 9 da noite em ponto eu vou entrar aqui e eu vou ministrar. Vai ser tremendo o que eu vou trazer amanhã. Então, por favor, fiquem conosco. Amanhã, 9 da noite, espalha isso, tá? Eu espero vocês amanhã aqui, 9 horas da noite. Eu vou fazer um anúncio também tremendo para vocês, amanhã à noite, tá? No finalzinho eu vou fazer um anúncio muito legal, muito interessante. Tem uma irmã que me pediu aí o contato para poder saber sobre caravana para Israel. Eu vou ver aqui a sua mensagem e eu te respondo, tá? Eu tenho 2 caravanas esse ano em sequência. Novembro e dezembro. Tem 2 caravanas, novembro e dezembro, tá? Vai ser tremendo, tremendo. Esse ano nós vamos no segundo semestre, no final do ano. Já passou o coronavírus, já voltou tudo à normalidade, nós vamos viajar. Não perde isso não, vem com a gente. Quem quiser aí, amanhã eu vou falar com detalhes sobre essas 2 caravanas e sobre a caravana do ano que vem. E aí, você vai poder ter a chance de ir conosco para Israel, tá? Esse ano eu vou pela 20ª vez. Todos os anos eu vou, tá? Deus abençoe vocês. Então até amanhã. Passa lá no YouTube, daqui a pouco esse mesmo vídeo vai estar lá no YouTube. E você pode se inscrever, pode participar. E para nós é sempre uma alegria ter vocês conosco. Deus abençoe vocês. Uma noite muito abençoada. Até amanhã. Estamos caminhando dentro da palavra. Romanos 12, versos 1 e 2. Se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Deus abençoe vocês. Shalom.